Onde você coloca a sua atenção é onde você coloca a sua maior energia. Então, onde você está colocando a sua energia? Hoje, dia 14 de fevereiro, o Sol está completando mais um ciclo e retornando para o ponto exato de onde a minha história começou. Mas eu não estou aqui hoje para falar de velhinhas, né? Ou do clichê parabéns. Eu quero trazer algo muito mais a fundo. E ao completar mais um ano de vida, eu não celebro apenas o tempo que passou, e sim todo o equity de vida que eu vim construindo até aqui. Parando para pensar assim, o que fica, né, quando as luzes se apagam, quando o silêncio toma a gente, quando o ruído do mundo ele silencia. E hoje no meu dia eu queria trazer para vocês um pouquinho a nossa visão interior, que é a junção, né, da intuição, da teoria, do Oriente, e explicar para vocês um pouquinho qual o significado, né, do que eu venho trazendo para vocês. E a minha jornada, ela começou pelo saber do peito, né, aquela intuição que falava mais alto. Por muitas vezes a gente tenta fugir, né, da nossa história, das nossas raízes, né, das dores que nós passamos. Nessa visão interior, a gente aprende que não há ascensão se a gente não souber respeitar a nossa raiz. Então, nesses últimos anos que eu venho estudando, né, venho me aprofundando, eu aprendi que a intuição, ela não é simplesmente algo vago, mas ela é como se fosse uma bússola para a nossa vida, e que a gente precisa saber interpretar essa intuição, a gente precisa nos dar o silêncio para que a gente possa ouvir, entender, né, que a gente possa atribuir isso no nosso dia a dia. E nesse ano que passou, eu mergulhei bem a fundo, né, sobre a psicanálise, na neurociência. Eu estudei sobre constelação familiar, eu estudei sobre astrologia, eu estudei sobre o Human Design. E eu vi que em muito deles as coisas se encontram, os assuntos se conectam. Continuei estudando a Bíblia há um bom tempo atrás, eu até fiz alguns vídeos sobre a Bíblia e eu acabei entrando tão a fundo. Eu fiz uma junção de tudo o que eu estudei, todo o meu conhecimento, para estar aplicando tanto na minha vida, para assumir realmente a governança da minha vida, e também ajudando outras pessoas a se conhecerem mais, a se descobrirem, dando conselhos. Sempre que eu posso ajudar ou dar uma palavra que seja para um crescimento de alguém, né, eu vou estar ali ajudando. E eu entendi que esse treino da mente, né, essa capacidade de neuroplasticidade que a gente tem, né, essa possibilidade de poder mudar as nossas ações, e que ela realmente funciona quando a gente se coloca para fazer a mudança, é o que diferencia de quem sonha para quem realiza. E eu parei de dar desculpas emocionais para falhas estratégicas, onde eu estava errando na estratégia, e às vezes eu colocava
como um erro emocional, com alguma coisa emocional. Então eu acabava confundindo o que era realmente emoção, o que era intuição, para o que era realmente físico, do que era prático, do que era estratégia. E hoje eu consigo ter uma visão muito mais ampla e saber separar as coisas, colocar cada coisa no seu lugar, colocar cada coisa na sua caixa, para que a gente consiga não achar que a intuição é algo vago, é algo só místico. Então eu entendi que não adianta nada a gente querer só a espiritualidade na nossa vida e deixar as coisas físicas, né, as coisas estratégicas para trás. E também não adianta a gente focar só no que é físico, no que é ciência e abandonar nossa espiritualidade. A soberania, ela exige que a gente entenda ambos os lados, que a gente consiga ter ambos os lados em balança, que a gente consiga atribuir a intuição, a espiritualidade com o físico, a ciência, a estratégia, e a gente consiga encontrar o meio termo para colocar as nossas coisas, a governança da nossa vida e as nossas metas, né? Trazer ação para nossas metas. E se você quer governar a sua vida, a gente precisa ter um repertório intelectual, a gente precisa buscar conhecimento. E não somente buscar o autoconhecimento sobre... Eu vejo muito, né, das pessoas não querendo... eu não me interesso por isso, né? Eu não me interesso por espiritualidade, eu não me interesso por me conhecer, eu não quero saber o que é psique, eu não quero saber sobre o que é ego. Mas tudo bem, então vai buscar pelo menos o que você se interessa. Porque às vezes a gente fica tão paralisado em não querer buscar um tipo de conhecimento e que a gente se paralisa e não busca mais nenhum outro tipo. E a gente vai vivendo a nossa vida no automático porque a gente não busca o que não nos interessa e também não busca o que nos interessa. A gente não busca quais são os próximos passos que a gente pode dar, o que a gente precisa aprender para poder lidar com aquilo. E para mim, hoje, né, a inteligência, ela é o maior luxo da nossa vida. Não adianta nada que eu tenha muito dinheiro, eu viva nos melhores hotéis, que eu viva nos melhores restaurantes, se eu não tiver um conhecimento para poder lidar com isso. Porque senão isso acaba sendo algo muito passageiro. Buscar o conhecimento de saber lidar com aquilo que a gente quer buscar ou com aquilo que nós conquistamos. E por muitas vezes, para conquistar aquilo, a gente precisa estar naquele nível de frequência para conquistar, a gente precisa estar naquele nível de conhecimento para poder permanecer ali. E hoje eu procuro passar isso de uma forma mais fácil, de uma forma mais leve, para que as pessoas possam querer buscar mais. Eu trago aqui algumas pílulas de conhecimento para que a pessoa sinta a vontade para querer buscar mais para ela. Essa possibilidade que a gente possa sentar na cabeceira da nossa mente e possa governar os nossos pensamentos, que a gente possa governar a nossa própria psique, o que a gente quer consumir, o que a gente não quer, como a gente quer lidar com tal emoção, como a gente vai lidar com certos acontecimentos da nossa vida, para tentar trazer alguns insights de por que você consome o que consome, por que você age como você age, para que a gente possa entender, tentar trazer para nossa psique, para o nosso entendimento, para o nosso conhecimento, o porquê de cada coisa, que a gente possa saber fazer essas perguntas, para que a gente consiga achar as respostas, ou pelo menos o caminho para tentar encontrar as respostas e aplicar na nossa vida.
Porque muitas vezes a gente está onde a gente está porque nós sabotamos o sucesso na nossa vida. O nosso cérebro, ele procura sempre o caminho mais fácil. Ele procura pelo caminho mais rápido. E normalmente, por a gente passar tanto tempo vivendo numa escassez, tanto tempo vivendo brigas, tanto tempo vivendo aquilo que a gente realmente não quer na nossa vida, mas por ser algo que já está na rotina, o nosso cérebro ele vai pelo caminho mais rápido, que é o que ele passa todo dia. Então, a gente precisa fazer algumas atitudes normalmente que sejam difíceis no começo, para que a gente possa mudar esse pensamento no nosso cérebro e a gente possa aplicar na nossa vida para que a gente possa alcançar o que nós queremos, o nosso sucesso, né? Um relacionamento bom, uma vida boa, uma vida tranquila, porque o nosso ego, ele tá tentando proteger, né, de uma prosperidade que ele ainda não conhece. Com o silêncio, né, que a gente passa aqui, o vazio que muitas vezes a gente vive de estar em um outro país, onde a gente nem sempre tem quem a gente quer por perto, né? A gente não tem os nossos familiares por perto todos os dias que a gente precisa, que a gente gostaria. Eu aprendi a me escutar mais, né? Escutar o que o meu eu dentro de mim quer. Eu parei de escutar apenas o exterior para escutar um pouco mais o meu interior. E essa é a intuição que por muitas vezes a gente deixa de ouvir. E a gente se deixa levar muito pelo que a gente busca nas redes sociais, o que a gente vê nas redes sociais, ou na vida que os nossos amigos estão levando. Aqui eu procurei buscar mais o que eu gostaria, de que vida eu gostaria de estar levando, que vida eu realmente queria para mim. Por muito tempo eu achei que eu queria somente ficar em casa. Por muito tempo eu achei que eu precisava era trabalhar fora. E hoje eu sei que eu preciso tanto do meu tempo dentro de casa, como eu preciso do meu tempo fora de casa. Ou buscando um tempo, pelo menos, em que eu trabalhe para me sentir realizada. Eu vivi num exílio de mim mesma. Eu acordava e a primeira coisa que eu fazia era entrar na frequência do mundo. Eu não ouvia o meu coração, eu não ouvia a minha intuição, eu não ouvia o que eu queria. Eu só sabia escutar o barulho do externo, né? Eu só sabia escutar as expectativas alheias. Eu só sabia escutar o que o vizinho estava vivendo, porque se ele estava vivendo, eu queria viver isso também. Eu só queria talvez seguir as tendências, né, que todo mundo estava seguindo. Por muitas vezes a gente quer encaixar a nossa luz em molduras que não foram feitas pra gente. A gente quer tentar se encaixar em potes que não nos cabem. Porque nós achamos que aquilo é grandioso porque nós não olhamos para o tamanho que nós somos. A gente se deixa levar pela voz do mundo e deixa de ouvir a voz do interno. E por muitas vezes a gente se quebra para caber no mundo do outro.
para caber na expectativa do outro, sendo que a gente poderia alcançar algo muito maior, né? Um relacionamento maior ou um serviço maior, uma casa maior. E por muitas vezes nós olhamos tanto para o que o outro está conquistando que a gente acha que é muito maior do que nós e deixamos de ver o nosso tamanho. Então, aqui no silêncio, né, que muitas vezes nós vivemos sozinhos, né? Não que nós não tenhamos amigos, mas a vida, ela, a partir de um momento, a gente começa a enxergar a vida de um modo diferente. A gente começa a levar a vida de um modo diferente. Por que isso acontece? Porque nós nos deixamos levar. Nós ouvimos o que o exterior fala e ele fala alto. Ele fala muito alto. E às vezes a gente acaba esquecendo de ouvir o sussurro do nosso interior. A gente acha que o nosso interior ele vai gritar assim como o mundo grita. Que ele vai berrar no nosso ouvido os melhores caminhos. Quando a gente se permite viver o silêncio, quando a gente se permite esse tempo de reflexão, nós damos a oportunidade de ouvir esse sussurro interno, de ouvir a nossa voz, de ouvir os caminhos, né, que o nosso corpo pede, né, que a nossa vida pede. A gente acaba querendo acompanhar o barulho do mundo que muitas vezes, né, não é para nós. E por que muita gente não escuta a intuição? Não é porque por muitas vezes a gente para e acaba se perdendo só no misticismo. E não que isso não seja real, não que isso diminua, né, seja uma parte pequena, porque eu acredito que ela é uma parte muito grande. Mas se nós não soubermos nos ancorar, né, e saber dar nome às coisas, né, ao que sentimos, ao que lidamos, nós vamos ficar realmente perdidos. Se basear, né, na teoria é dar lugar e ter humildade, né, de aprender com aqueles que souberam simplificar, decodificar a mente humana, né? E não só a mente humana, mas todo o restante. É entender que os meus comportamentos, eles têm alguma raiz. Então, quando a gente une o que nós sentimos, que é a intuição, com aquilo que nós estudamos, que é a teoria, a gente deixa de ser uma vítima das circunstâncias para poder lidar com a nossa própria vida. Então, hoje eu vou aprender a saber o que eu quero, porque eu sei como funcionam os mecanismos dos meus desejos, das minhas atitudes.